E Luciana, como que o grupo que participa, tanto do Gente, lá do grupo de professores que você coordena, tanto do Gente como do grupo de estudos online, junto, né? Estão fazendo essa junção. Como que eles estão colocando na prática os aprendizados, os estudos? Você pode contar um pouco pra gente? Tem alguma experiência para relatar aqui para nós? Temos sim. Várias, aliás, porque como a gente trabalha no Cefop com essa formação dos professores da educação básica, né? Então, os cursos, mesmo que não sejam cursos voltados para a tecnologia, nós temos a política de inserir as tecnologias neles. Então, com esse intuito de fazer com que o professor dissemine isso nas escolas. Então, o último curso das mídias que a gente finalizou semana passada, a gente teve um projeto da linha do tempo da escola, onde os professores fizeram um resgate de toda a história da escola, da unidade escolar onde eles estão. Fizeram vídeos, tiraram fotos, fizeram entrevistas e finalizaram tudo isso em um vídeo para publicar na internet, para que os alunos tivessem acesso a essa história da escola através da internet. Então, todas as unidades escolares que estavam representadas neste curso em específico não tinham nenhum registro da história ainda. Olha só. E aí teve esse registro agora feito com esse curso e está na web. Está acessível para os alunos da escola, para os pais dos alunos. E aí criou-se uma rede tão interessante, porque durante esse curso a gente trabalhou Twitter, a gente trabalhou blog, e o uso, inclusive dentro do Educar na Cultura Digital, um dos tópicos de estudo são as gerações interativas, Isso. né? Então, a gente lendo vários textos desse tópico de gerações interativas, despertou nos professores cursistas essa necessidade de estudar, de ler e de, como a Leila disse, não tem como fugir. A realidade tecnológica está aí e eu, enquanto professor, tenho que correr atrás dela para me atualizar. Então, o uso dos blogs que os professores criaram para a própria turma foi fantástico. Em menos de uma semana, e isso assim, são alunos de até o 5º ano, né? E são alunos que, na maioria das vezes, não têm computador em casa, mas que deram um jeito de acessar o blog que a professora tinha criado para eles, e coisa assim, de uma semana ter 500, 600 acessos e 300 comentários. E aí era aluno entrando, era o pai do aluno, era o irmão que queria entrar também. E o conteúdo do blog são conteúdos pedagógicos. Conteúdos que a professora está ministrando na sala de aula, usou o conteúdo que a gente estava ministrando no curso de mídias e com os textos que a gente leu no Educar na Cultura Digital para se inspirar e criar esses blogs e o Twitter. Então, tem uma rede muito legal entre esses professores e os que não fizeram o curso estão sendo contagiados também para criar o blog, Twitter e interagir. E falando em Twitter, nas redes sociais, quem está assistindo aí de casa, do trabalho, pode mandar perguntas para o Twitter, @educultodigital, que a Maíra e a Carla estão aqui recebendo, ou no próprio chat da TV Web. Já temos perguntas, temos comentários? Sim, nós temos uma pergunta aqui da Débora para as duas. A pergunta é a seguinte: como o grupo de estudos mudou ou contribuiu com a prática profissional de vocês? Começa, Leila, você. Começa. Bom, no meu caso, aprimorou mais ainda. Por mais que eu trabalhasse já com tecnologias, quando você para e vê aquilo em forma de textos, como a Luciana falou, que a gente lê os textos, né, que tem lá no grupo, faz diferença para que a gente compreenda um pouco mais aprofundado, como, por exemplo, o primeiro lá, que é a evolução das tecnologias, como que tudo aconteceu para hoje ser o que é. Então, aprendi também a usar mais do que uma única tecnologia. Eu sempre me pautava muito numa tecnologia, num semestre. Não, ou esse semestre eu vou usar o blog. Próximo semestre vou usar... Não, e não necessariamente você tem que escolher uma. Você tem várias, você tem possibilidades, inclusive, de integração entre as tecnologias. Isso foi um ponto muito positivo nesse sentido. E você, Luciana? Bem, para mim foi interessante porque eu utilizo o Educar na Cultura Digital como ferramenta de trabalho, né? Porque eu uso na formação dos professores,
buscando recursos de vídeo, de links e de textos, e também para a minha formação pessoal e profissional. Tem tantos textos interessantes e a gente fica sempre tão atualizado, né? Ontem mesmo eu entrei e estava assistindo o vídeo da Lúcia Santaella falando sobre a educação ubíqua. Então eu achei muito interessante a fala dela e já fui no Twitter e publiquei para os seguidores assistirem também. Então eu uso com essas duas vertentes, para minha formação pessoal e profissional e como ferramenta de trabalho. Esse ano a gente ainda teve um acontecimento bem especial, que foi o Encontro Internacional EducaRede, que durante os meses de setembro e outubro a gente direcionou todas as atividades. Esse vídeo da Lúcia Santaella, por exemplo, é lá do encontro. Agora, Leila, conta pra nós, porque a Leila, ela tem uma TV Web também. A TV Web Sala, com várias entrevistas, programas abertos. Conta pra nós como que surgiu a TV Sala. Não é a TV Sala, é sala.org. O sala.org.br, ele, na verdade, surgiu de uma necessidade acadêmica. Eu estudava linguística aplicada, e eu sempre, como eu disse, sempre fui ligada em tecnologias e eu procurava coisas na web sobre linguística aplicada e não achava nada. O que eu achava era sempre dentro de universidades. Falei, não, tem alguma coisa errada. E aí a gente resolveu fazer um site onde a gente pudesse divulgar os assuntos sobre linguística aplicada que estava acontecendo em todo o país. Como você define a linguística aplicada? Então, a linguística aplicada, que a gente sempre briga que é diferente de linguística, é que a gente observa a linguagem no seu cotidiano mesmo, no real, na realidade. Então, é da prática para a teoria, que a gente sempre fala. Então, a linguagem é tudo, né? Está permeando tudo. E aí, isso foi crescendo, iniciamos só com linguística aplicada e com o tempo a gente percebeu a linguagem digital, essa força que tem dentro da educação. Tanto é que hoje, o acrônimo que antes era Sociedade de Linguística Aplicada, hoje a gente já aumentou. É Linguística Aplicada, Cultura Digital e Educação, né? Porque a linguagem permeia tudo isso. E com isso foram surgindo as ideias, vão caminhando. Então a gente começou a fazer entrevistas com as pessoas. Então, onde a gente vai, tem um evento, a gente corre lá e faz, como fiz com você em Recife, Intertexto. E, entre outras coisas, né? A gente corre e faz. E agora, o mais recente que a gente tem, o nosso produto mais recente, é o podcast. O podcast nada mais é do que uma rádio na web. Só que essa rádio tem algumas vantagens. Por exemplo, não fica passando música o tempo inteiro. E, na verdade, a gente trabalha com assuntos. Esse assunto que a gente trabalha, no caso, a gente pegou a educação. Podcast geralmente tem uma característica, os que têm maior relevância dentro da podosfera, como é chamado, tem a característica de unir isso ao humor. E a gente começou a pensar, por que a educação tem que ser essa coisa certinha, fechadinha, séria demais? Não, vamos usar isso aí também. E a gente começou a fazer o podcast usando isso com humor, falando de educação com humor. Então, temas da educação. Exatamente. Exemplo, a gente foi falar sobre bullying. Então, a gente queria contextualizar, falar o que era, delimitar, porque hoje tudo é bullying, né? Então, vamos delimitar o que é, as características e tudo mais, mas fazendo disso tudo uma grande brincadeira, na verdade, né? Então, nós temos um grupo. Esse grupo participa e cada um contou, por exemplo, as suas histórias de época de escola, né? Então, quem foi bulinado, quem não foi, né? E a gente brincou um pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo falando sério. A gente levou uma psicóloga, inclusive, para o programa e foi contando sobre esses assuntos. E tem vários outros. A ideia começou esse ano, então a gente ainda está numa fase inicial. Mas a ideia é que a gente leve isso para os professores e que os professores consigam perceber essa mídia como uma mídia possível para a sala de aula, inclusive, né? Então, é uma metalinguagem. Eles podem participar também. Sim. Vocês vão organizar temas e os convidados não precisam estar lá no estúdio com vocês. Não, né? Isso é a maravilha do podcast, né? Que é tudo virtual, na verdade, cada um no lugar. Inclusive, nós temos um dos participantes mora no Rio Grande do Sul. E a gente participa, e ao mesmo tempo, é síncrono, todo mundo grava, não é ao vivo, porque senão saem umas coisas muito complicadas.
Mas é bem divertido. A ideia é que, na verdade, a gente fale de educação de uma maneira bem divertida, bem leve. A sala toda tem esse caráter de falar de coisas sérias, mas de uma maneira mais leve, mais descontraída. Muito bem. Tem perguntas várias chegando. Carla. Tem sim. Antes de fazer a pergunta, só para dizer que nós sabemos que tem várias pessoas assistindo e que algumas pessoas não estão sabendo entrar no chat. Então, para quem está assistindo, é só clicar no lado superior, à direita, está escrito chat. É só entrar lá. Bem pequenininho, mas é só entrar lá, dar o ok no nome e que a gente pode pegar as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. A perguntinha aqui são várias. Coisa boa. Qual que é a sugestão de vocês para os professores que já estão produzindo, né, nos grupos, de levarem isso para as secretarias de educação? Como que vocês veem esse caminho acontecendo? Acho que de mostrar os projetos. Como que vocês fazem isso lá em Anápolis? Leila. Luciana. Então, a gente tem um canal de comunicação direta. A gente consegue chegar bem à nossa secretária e tem essa troca de ideias. Mas uma sugestão interessante para quem está com esses projetos e com esses trabalhos, de repente, seria detectar as necessidades da rede e mostrar esses projetos como uma possível solução, ou esses projetos sendo aplicados dentro do contexto da rede, mostrar a utilidade deles, mostrar que esses projetos realmente vão ser úteis, né? Os próprios ambientes possibilitam isso, né? Você estava contando que a professora criou o blog, se a secretaria também começar a entrar e observar o que está acontecendo por lá, vocês fazem isso? Isso. É interessante porque nem tudo é assim tão maravilhoso, tão perfeito, né? Porque às vezes a gente fala, eu não quero passar essa impressão, porque a gente ainda encontra resistência de alguns gestores que de repente, ou de alguma equipe dentro da escola, que de repente ainda não é tão a favor assim do uso dos blogs, do uso do Twitter, por exemplo, e isso é uma barreira. E eu acho interessante o professor se motivar a buscar outro caminho. Eu tive uma cursista há algum tempo atrás que a gente estava no projeto de desenvolver o blog e o Twitter, né? A gente começou pelo Twitter e aí ela não conseguiu desenvolver isso dentro da escola. Então, ainda há uma visão um pouco preconceituosa, eu não sei se eu posso afirmar assim, ou de repente alguns preconceitos, né? Com relação às redes sociais, às vezes com relação até à própria internet. Essa visão negativa de que a gente vai acessar a internet, eu não vou deixar a criança acessar a internet porque tem conteúdos inapropriados e tal. Com certeza tem, mas da mesma forma que tem isso na televisão, e a gente tem que saber mediar. Então, eu acho que para levar um projeto à frente para a secretaria, para uma equipe gestora, eu acho que a gente tem que defender esse projeto, saber argumentar a verdadeira necessidade dele ou a verdadeira implicação que isso vai ter, principalmente com relação às tecnologias, um bom argumento para defender é a era digital em que a gente está vivendo e firmar o pé de que isso é necessário. E essa professora que a gente tentou aplicar o uso do Twitter e aí essa visão estereotipada de que rede social na escola não pode, o meu aluno vai caminhar por outros caminhos que eu não quero, aí ela contornou. Então, se pelo Twitter eu não posso, então eu crio o meu blog, dou meu endereço do blog para os meus alunos e os meus alunos vão acessar o blog de onde eles puderem acessar. E aí foi interessante porque os alunos acessaram, deixaram os comentários, resolveram as atividades que ela propôs no blog, porque é um conteúdo pedagógico que ela coloca. E essa volta que ela deu mostrou para a equipe dela na escola que era válido. Então, não deixou o Twitter, mas aí ela deu um jeito de fazer aplicando o blog, porque era só lançar o endereço. E aí, os alunos acessaram de outros locais e mostraram para todo mundo que estava contra que era legal, que era pertinente. Muito bom. Ela foi persistente, Ela não foi. teve a ideia na cabeça.